Olá, concurseiro, olá, concurseira. Estamos chegando para mais um encontro e o nosso tema de hoje é Brasil e suas desigualdades. Agora, falar de Brasil e suas desigualdades é uma coisa muito genérica, né? O Brasil talvez seja um dos países mais desiguais do mundo em todos os aspectos. Ora na concentração de renda, ora na má distribuição de renda. Podemos falar também aí, no ponto de vista de escolaridade, temos áreas de excelência, como temos áreas extremamente deficitárias com grandes problemas na educação. Mas o tema que nos chama a atenção e que eu entendo que vai ser muito cobrado é essa informação divulgada pelo IBGE. Veja só, 6 capitais concentram aproximadamente 25% da geração de renda. Concurseiro, veja, o IBGE lançou esta informação, as 6 capitais que concentram essa renda. Só aí nós já percebemos então que tem o quê? Uma má distribuição da renda dentro do país. Essa é a informação, esse é o dado que o IBGE divulgou. Mas como cada capital tratou esta informação? Também é interessante isso. Quero chamar a sua atenção para este dado. Por exemplo, uma das capitais envolvidas nessa distribuição fez a seguinte manchete, me acompanhem lá. Olha ali, Curitiba e mais 5 capitais concentram 25% da riqueza do país. Essa informação que você acabou de ver foi divulgada no Paraná. Uma espécie aí de ufanismo, né? Cada um puxando para o seu lado. Agora veja a manchete divulgada daí, nesse caso, pelo Estadão. Já tem um outro tom. Olha ali, capitais perdem PIB e municípios menores ganham renda. Veja, já tem uma diferença daquela feita pelo Paraná. Mas, mesmo assim, quando nós analisamos a primeira manchete ali do Paraná, olha que interessante, eu vou ver agora um pequeno trecho da matéria ainda divulgada no Paraná. Veja ali, a capital paranaense responde por 1,4% do PIB nacional. São Paulo é o município com maior participação. E veja a diferença, 11,8%. Neste caso aí, São Paulo tem 10% a mais do que Curitiba. Entre essas capitais também existe uma grande diferença. E eu quero lhe provocar para que você pense em relação a essas diferenças de números, porque é isso que pode inspirar a banca que vem elaborar questões em relação a esse tema. São esses meandros, essas nuances que tem dentro da notícia que a banca pode se inspirar e a partir daí transformar em texto para a questão. Perfeito? Então vale a pena ficar atento. Como esta é uma informação oficial, interessa a todo o país. Por quê? Quando nós olhamos para isso, aqueles municípios que não têm essa participação se questionam por quê. E automaticamente aqueles que têm querem dar um jeito de concentrar mais. Então esse dado vale para todo o país e com certeza durante o ano de 2013 e o ano de 2014 esses dados serão debatidos tanto pelos prefeitos como pelos administradores e automaticamente, pensa comigo, pelos empresários. Onde que eu vou instalar a minha indústria, o meu comércio? Eu vou procurar um lugar que tenha renda, um lugar que tenha pessoas que possam comprar. Então, esse é o ponto principal, concurseiro, concurseira, quando você vai debater uma determinada informação, uma determinada notícia, a qual nós venhamos a considerar como atualidades e que são cobradas em concursos. Perfeito? Vamos agora, então, analisar algumas informações que demonstram essas desigualdades que existem no país a partir dessas informações que foram divulgadas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Veja lá, concurseiro, concurseira. Considerando os 23 municípios
com participação de menos 0,5%. Olha que ínfima isso. Menos 0,5% do PIB brasileiro entre 2009 e 2010. Vitória, Espírito Santo e São Bernardo do Campo, São Paulo, aumentaram sua participação em 0,1 ponto percentual cada um. Esse é um aumento grande a partir do momento do que eles tinham em relação ao país. Veja isso também que é interessante. Os principais municípios que perderam, que tiveram um déficit, foram São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo perdeu aí menos 0,3% percentuais e Rio de Janeiro menos 0,2 pontos percentuais. Lembrando que São Paulo e Rio de Janeiro são os municípios com maior economia em nosso país, que tem a maior percentagem quando você faz uma divisão entre os 5.565 municípios que o IBGE considera. O IBGE diz ainda que os principais movimentos observados em 2010 estão vinculados às commodities. Importante esse ponto também. Commodities, um país que só vive de commodities vem a ter problemas no futuro, perfeito? Por quê? Ora elas estão em alta, ora elas estão em baixa. Então fique atento a este ponto. E uma commodity, você tem que também guardar, ela é sempre o seu preço é determinado por uma conjuntura mundial, uma mão invisível aí do mercado. Nunca é o vendedor que determina o preço, e sim o comprador. E basta acontecer um probleminha, o comprador acaba embargando aquele produto e o preço cai. Você deve lembrar que no final de 2012 aconteceu o quê? Uma suspeita de doença da vaca louca no Paraná, apenas uma suspeita, e se comprovou de uma maneira muito estranha que um determinado animal morreu, por causa daquilo. Automaticamente, vários países embargaram a exportação de carne do Brasil. Olha que interessante esse dado aí, concurseiro, concurseira. Apenas um animal morreu e do chamado evento clássico da vaca louca, e também não se provou de maneira contundente, mas bastou para a Rússia, África do Sul, por exemplo, não importarem a carne brasileira. E quando eu disse que o preço cai, faz um cálculo rápido aí. Quando você deixa de vender a carne, que é uma commodity, quando você deixa vender esse gado, acumula no pasto. Este acúmulo faz com que aconteça logo em seguida que comece a sobrar esse produto. E você sabe muito bem que na lei da oferta e a procura, quando tem uma oferta muito grande, o preço cai. Então é mais ou menos essa leitura. Por isso que eu digo que ao ler uma matéria, ao ler uma determinada notícia, o mais importante é quantas relações eu consigo fazer com essa notícia. Quantas conexões eu consigo estabelecer a partir desse ponto? Porque assim eu vou me dar bem na prova, com certeza. Concurseira, concurseiro. Eu falei até aqui que 6 municípios concentram 25% da geração da renda do país. Eu fiz isso de propósito para chegar aqui e te perguntar. Quais são esses 6 municípios? Você já tinha se perguntado quando eu falei anteriormente? Porque eu só citei Rio de Janeiro, citei São Paulo, citei Curitiba, mas não falei o restante. É interessante você sempre se perguntar, se adiantar a notícia, se adiantar a fala. Antes de eu mostrar o restante, eu quero que você observe comigo um gráfico. Vamos lá. Olha só se nós dividíssemos os 6 municípios com o restante dos municípios do país. Veja que 1/4 da renda do país está concentrada em apenas 6 dos outros 5.565 municípios, ou seja, 5.549 ficam com 75% da renda. Isto já justifica o que eu chamei lá no início de as desigualdades do Brasil, essa distribuição desigual da renda. Agora,
vamos para aquela provocação que eu fiz anterior. Onde estão esses municípios? Cada vez que falarmos de uma localidade, de um país, município, estado, região, é sempre interessante você olhar em um mapa. Isto vai lhe dar a habilidade de ver, de entender essa distribuição. E para isso eu preparei então o mapa do Brasil aí, mostrando esses 6 municípios. Me acompanhem então no mapa do Brasil. Vamos começar lá pelo norte do Brasil? Olha só. Um dos municípios, Manaus. O que tem em Manaus para tornar essa área como importante para a concentração de renda? A Zona Franca. O que é uma Zona Franca? Lembre-se que é uma área de um decreto, né? Uma área que um decreto feito pela Presidência da República e pelo Senado, que destinou aí a concentração de determinadas indústrias que pagarão menos tributos. Por isso que Manaus, aí na região norte, e a única da região norte, percebeu? Então só tem um município na região norte que está entre os 6. Vamos para o próximo, Brasília. Brasília dentro do Distrito Federal, nunca confunda isso, ok? Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do nosso país. Agora, o interessante em Brasília é que não existem indústrias. Nem no Distrito Federal como um todo. Outro detalhe, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. O único que é considerado município é Brasília. As cidades que estão ao redor, ou melhor, os núcleos urbanos ao redor de Brasília, não são municípios. A Constituição proíbe isso. Perfeito? Proíbe que o Distrito Federal se divida em municípios. Então, são núcleos urbanos que existem dentro do Distrito Federal. 93% da renda do Distrito Federal está ligada a serviços. E é claro que daí você vai entender que uma boa parte desse dinheiro está associado principalmente ao serviço federal, porque aí se concentra a Presidência da República. Por isso que o Rio de Janeiro sempre questionou a transferência da capital, que estava em Guanabara, até a Juscelino Kubitschek nos anos 60 e depois foi transferido para o interior do país. Você olhando para o mapa, nota o seguinte. Veja que Brasília é o único município, vamos considerar assim, na região centro-oeste. Marcamos lá na região norte Manaus, Brasília é o único na centro-oeste. Agora olha nesse mapa como entre o sul e o sudeste a gente tem aí essa concentração. Claro que no sudeste nós vamos ter bem mais, né? Belo Horizonte, perfeito? Lá em Minas Gerais, depois São Paulo, carro-chefe do nosso país, e Rio de Janeiro. 3 municípios, concurseiro e concurseira, na região sudeste. Por isso que quando você analisa um mapa de distribuição de renda do Brasil por região, a região sudeste é a que tem a maior concentração. E mesmo, olha só, e mesmo que nós excluíssemos Rio de Janeiro e Belo Horizonte, São Paulo conseguiria mais do que as outras, perfeito? E na região sul, olhando para o mapa agora, só Curitiba aparece entre essas capitais. Aí você já tem uma visão geográfica do nosso país, porque você deve ter notado, olhando para o mapa, que o Nordeste, com as suas 9 unidades federativas, ali saindo da Bahia, indo até o Maranhão, nenhuma cidade está entre as que concentram essa maior parte do PIB do nosso país. Ou seja, esse 1/4, como nós vimos no gráfico anteriormente, e vale a pena voltar esse gráfico para você tirar uma fotografia mental. Olha só, 25% em apenas 6 municípios, e o restante dos municípios brasileiros, dos mais de 5 mil, com 75%. Então, concurseiro, concurseira, marque isso, é importante. Eu não tenho dúvida que essas informações serão cobradas. E mesmo que ela não venha para a prova, ela vai dar a você subsídios para entender o nosso país um pouco melhor. Agora, concurseiro, concurseira,
eu separei para você uma questão para nós treinarmos essa habilidade. Vamos à sua resolução? Eu quero que você fique muito atento, concurseiro, concurseira, a essa questão que nós vamos resolver agora. E faça uma relação com dados que nós analisamos. Imagine que aqueles dados que eu citei possam ser transferidas para essa questão que já foi cobrada. Perfeito? Vamos lá. Analise o gráfico. Olha só, concurseiro, concurseira, tem um gráfico aí para você analisar. E é imprescindível quando vai um gráfico como este, olha lá, você tem uma legenda, né, que vai Brasil, Sudeste, Nordeste, Sul, Norte, Centro-Oeste, perfeito? Daí você vai para o outro eixo, de 1940 a 2010. E é um gráfico feito com base em dados do IBGE. Quando vem o comando, analise o gráfico como aconteceu aí, faça justamente isso que nós fizemos agora. Olhamos para o gráfico, vimos a sua legenda, identificamos que esse gráfico fala das regiões brasileiras e de um período de 1940 a 2010. Fez essa análise, vai para o quê? Para o enunciado, para ver o que a questão pede. Perfeito? E olha o que ele diz, acompanhe comigo, vamos lá. A partir da análise dos dados apresentados no gráfico e de seus conhecimentos, é correto afirmar que... O que diz a alternativa A? Me acompanhe. A curva populacional da região Nordeste apresenta crescimento acentuado a partir da década de 70, superando a região Sudeste. Concurseiro, concurseira. Aqui, a banca queria saber sobre a sua capacidade de análise de gráfico. É só voltar a ele, veja lá. Você vai notar que essa alternativa está errada. Observe a curva da região Sudeste e da região Nordeste. Perceba que ela é totalmente errada. Você abandonaria rapidamente essa alternativa para gastar mais tempo nas outras. Vamos para a letra B, que diz o seguinte: a região Sul manteve constantes índices de crescimento populacional em todo o período analisado, espelhando um forte fluxo migratório para a região. Concurseira, concurseiro, vamos para o gráfico. Você vai olhar para a região Sul e vai ver uma linha constante. Perfeito? Mas aqui a banca queria saber algo mais de você. Olha a última parte da alternativa, falando de um fluxo migratório para a região. Aqui eles queriam saber se você conhecia o Brasil como um todo, porque a região Sul perdeu pessoas. Teve um fluxo migratório a partir dos anos 70 para a região Centro-Oeste e para a região Norte. Então, tinha uma informação que não estava no gráfico para que você considerasse essa alternativa errada. Não era uma questão fácil essa alternativa. Ia cobrar de você uma análise um pouco mais elaborada. Vamos para a alternativa C. Me acompanhe, veja o que ela diz. A curva populacional da região Sudeste, a partir da década de 1980, apresenta um crescimento mais acelerado que a curva populacional do Brasil. Concurseira, concurseiro. Aqui, o que a banca cobra novamente de você? Sua capacidade de relacionar dados do gráfico. É só você olhar para o gráfico novamente, me acompanhe, e perceba que as duas curvas têm bastante divergência. Dessa forma, analisando as duas curvas do Brasil e da região, você vai notar que elas não são iguais, elas são divergentes. Você já abandona a questão e passa para a próxima alternativa para ver se acerta. Vamos lá, letra D. Apesar de as regiões Nordeste e Sudeste, na década de 1940, possuírem números populacionais semelhantes, a curva da região Nordeste supera a da região Sudeste a partir da década de 70. Ora,
Essa é a mais fácil de todas as alternativas. Quando você volta, concurseiro, concurseira, para o gráfico, você vai perceber uma grande diferença entre Sudeste e o Nordeste, e não uma semelhança como foi feita a afirmação. Perfeito? Vamos para a letra E. Se nós identificamos todas até aqui como errada e estamos procurando a certa, só restou esta, vamos ver o que ela diz. As regiões Norte e Centro-Oeste, em todo o período analisado, apresentam comportamento próximos em seus números absolutos de população. Volta novamente ao gráfico. Quais regiões ele está cobrando? Então, a partir disso, quando você analisa Norte e Centro-Oeste, você vai perceber que são as regiões que têm um comportamento muito semelhante, como diz na afirmação. E também, lembrando mais um detalhe, essas duas regiões são as que menos têm população em nosso país. As duas regiões são as menos povoadas, a com menor concentração de gente, e é claro que a Sudeste é a que tem maior população. Portanto, a resposta correta, letra E. Dica de estudo. Concurseira, concurseiro, presta atenção nessa dica que eu vou passar, porque ela é permanente, ela deve acompanhá-lo todo o período de estudo que você tem, e é claro, até depois que você passar, você ainda vai usar com certeza. É o IBGE. Você deve entrar na página do IBGE e é bastante simples, www.ibge.gov.br. Entrou nessa página, você vai ter inúmeros links. Vou dar apenas um exemplo. Este link da população. Você entrando aí nesse link, você vai encontrar dados sobre a população brasileira. Por exemplo, distribuição de renda, essa mesma notícia que nós trabalhamos. Você vai encontrar aí questão da mortalidade infantil. Ou seja, tudo o que existe de dados sobre o Brasil, quem publica é o IBGE. E ele acaba inspirando as notícias que são divulgadas nos jornais. E de maneira diferente, que cada jornal vai dar uma interpretação, como nós fizemos no início desse nosso encontro. Então, você indo ao IBGE, você vai ler sempre na fonte, vai ler na fonte chamada primária, perfeito? E quando for para o jornal, você já está adiantado em relação a isso e pode fazer uma interpretação em relação à manchete. Assim eu me despeço, desejo a você, é claro, ótimos estudos e uma ótima prova.